Estúdio Condá está começando, aqui na líder de audiência, a direção-geral do Dr. Alfredo Lang, supervisão jornalista Raquel Lang, a produção da Rose Sibuski, central técnica Cauê Silva e a apresentação de Pedro Viana. E nós vamos de imediato apresentar nosso convidado de hoje, e já agradecendo ao deputado federal Valdir Colato do PMDB, que está aqui ao nosso lado. Deputado, prazer em revê-lo e novamente estar aqui conosco, conversando, questionando, respondendo os ouvintes que vão interagir conosco, enfim, participando desse programa que o senhor, em outras oportunidades, teve o privilégio com nós de participar. Bom dia, Pedro Viana, bom dia aos ouvintes da Rádio Super Condá. Um abraço aí ao nosso amigo Alfredo Lang, a Raquel. E é um prazer estar aqui, cumprimentar todos os ouvintes dessa grande rádio. A Verusca Tasca aqui que nos assessora na área jornalística. E ontem mesmo estava em Concórdia, lá no almoço do Carneiro, né? E comentando com o pessoal que eu viria aqui na Rádio Condá, e me surpreendeu, né? O pessoal de Concórdia. Nós ouvimos muito a Rádio Condá aqui, gostamos desse programa, né? De vocês aqui, a sala de debates, e então eu fiquei assim, olha, vai longe a Condá aqui, com certeza eu vou falar aquilo que for me arguído aqui. Para todos os ouvintes, quero deixar aqui um abraço a cada um e cada um. Bom, deputado Valdir Colato, o senhor, há questão de dias atrás, teve a sua titularidade como deputado federal do PMDB. Primeiras ações, assim, dentro daquele trabalho, do seu planejamento, especialmente para este ano, as suas primeiras ações, o que Chapecó pode esperar, o senhor que mandou muitas emendas e no passado trouxe tanta coisa para Chapecó. Olha, Pedro, a primeira questão que eu fiz aí foi reativar meus projetos. Você sabe, quando o parlamentar deixa de ser parlamentar, os projetos vão para o arquivo, né? E aqueles que não tramitaram ainda. E não foi diferente, eu tenho mais de 170 projetos e foi arquivado. Então eu entrei com um requerimento solicitando o desarquivamento dos meus projetos. Essa foi a primeira ação que eu fiz. E já me pronunciando com diversos assuntos que nós temos. Eu mesmo, nesses 30 dias que eu fiquei fora do Congresso, eu continuei participando da Frente Parlamentar da Agropecuária como vice-presidente, que a gente criou essa frente, e me chamaram para Brasília para tratar e discutir a questão do Código Ambiental Brasileiro, que o projeto é nosso e que a gente conhece bem, para coordenar as reuniões da Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu tive várias reuniões. O presidente é o Moreira Mendes, um deputado da Rondônia, e que ele não é da área, então pediu para a gente coordenar tecnicamente esse trabalho que o pessoal me chama lá na área de meio ambiente, na atividade da agricultura, de general de campo, né? Que alguém tem que pegar isso debaixo do braço. Para quem conhece nada. Quem conhece faz a coisa andar, né? Então eu tive bastante envolvido nisso. Estou agora trabalhando, vamos rever aí a situação das emendas, né? Porque a presidente da República, Dilma, cortou 17 bilhões das emendas dos parlamentares. E, Pedro, por coincidência, nesse período de janeiro e fevereiro, né? Agora já estamos em março, eu participei de várias entregas de equipamentos, inauguração agora no sábado do campo de futebol em Passos Maia, né? Até com a presença do Colorado jogando com o time do Passos Maia da CME, e que um belo estádio de futebol com a emenda que nós fizemos lá de 250 mil, de 2009, que foi trabalhado e agora foi concluído. Equipamentos, CTGs aí que nós estamos inaugurando as canchas de laço. Então, emendas que a gente fez aí na área da saúde, na área de infraestrutura, e vamos ver agora, então, como é que estão as emendas 2010, 2011, né, para poder aplicar. E, claro, buscando aí essa discussão, que é a primeira prioridade que nós temos do Código Ambiental, que segundo o acordo feito com o Marcos Maia, que é o nosso presidente da Câmara agora, nós fizemos um acordo para votar agora no mês de março, né? Então nós já estamos num processo de mobilização, lideranças indo a Brasília, falando com cada deputado dos gabinetes, deputados e senadores, para você não fazer muito alarde, né? Você pega as lideranças aí da FAESC, FETAESC, da OSESC e outros líderes que vão, gabinete por gabinete, explicar o que é o projeto do Código Ambiental, o relatório do deputado Aldo Rebelo, né? E que muitos deputados hoje, que é mais de 40% dos novos deputados, não conhecem, não sabem o que está acontecendo. E nós precisamos urgentemente votar
Então, no mês de março agora vamos fazer isso e nós pretendemos que se coloque em pauta de votação na Câmara em março para a gente votar depois ir para o Senado e aí resolver essa legislação, ao menos em parte, porque nós precisamos fazer isso. No dia 11/6/2011, vence o prazo do decreto 7029, que prorrogou a não necessidade de fazer a verbação da reserva legal até esta data, né? Se nós chegarmos lá e não tiver uma nova legislação, nós teremos aí a legislação atual em vigor, no seu rigor total, e nós vamos inviabilizar praticamente o Brasil. Prejuízos e prejuízos. Prejuízos. 90% das propriedades brasileiras são pequenas propriedades que não tem como cumprir essa legislação. Aí o pessoal, mas e por que não cumpriram? Como é que um agricultor vai saber a legislação, que são mais de 16 mil atos que regulam a questão ambiental, seja decretos, portarias, leis, a Constituição brasileira, que fazem uma parafernália de legislação na área ambiental que ninguém, por mais especialista que seja, consegue saber e entender. Então, nós temos que atualizar a legislação ambiental, que é lá de 1965, a Lei 4771, e eu digo assim, como nós paramos o tempo nessa questão ambiental. Ela foi esquecida, deputado? Foi uma lei que não era para valer, né? Você acabou valendo. Criou-se lá em 65, pelo Castelo Branco, que fez uma legislação única para o Brasil todo, lá de Brasília, não levou em conta as características de cada estado, cada região, cada bioma, cada município, cada propriedade, e jogou uma lei como se fosse alguém magicamente pudesse fazer uma lei só. Aliás, isso é um problema que o Brasil tem que resolver. Nós não temos mais como fazer uma lei só para o Brasil. Nós estamos num estado federado, quer dizer, tudo é centralizado em Brasília e nós precisamos mudar. Eu acho que nós temos que buscar o modelo da confederação, que é o sistema americano, onde os estados têm autonomia de fazer a sua legislação. E eu entendo que temos que descentralizar esse processo, começando pela questão ambiental, porque o meio ambiente você não muda. A montanha está lá, o rio está lá, o solo está lá, a água está lá, a floresta está lá, e cada região é uma realidade. Então nós precisamos fazer uma lei que transfira para os estados essa condição de que cada estado, a União faça normas gerais e cada estado faça sua legislação específica dentro das suas características. Porque cada estado, cada município... Cada caso é um caso. E cada propriedade, é isso, Pedro. É diferente, né? A própria Embrapa diz, você tem que cuidar do Brasil, uma coisa, o estado é outra coisa, o município é outra, e cada propriedade é diferente uma da outra. Então você tem que tratar tecnicamente dentro da propriedade, naquele local, conforme aquela realidade, de topografia, de solo, de clima, de atividade econômica, de cultura, né? Então nós estamos buscando isso para dar competência para a União, para o Estado e os municípios. A União faz o quê? Cuida de grandes obras, usinas atômicas, grandes hidrelétricas, né? O Estado trata de ações quando envolve mais de um município, né? Por exemplo, uma barragem que tem o Rio Uruguai aqui, né? Na barragem da Foz do Chapecó, então que pega dois estados, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Então, aí envolve a União. Quando você pega vários municípios que vão atingir o Rio Uruguai, aí o Estado trata disso. Quando você vai fazer uma estrada, construir um aviário, quem tem que ter competência é o município. E a responsabilidade de fiscalização, e aí tem uma grande polêmica dessa questão ambiental, principalmente nessa questão agora que nós temos das catástrofes, né? A fiscalização é obrigação do município, está na lei. Está na Constituição. Da jurisdição municipal, da área do município. Da área do município. Isso está na Constituição brasileira. Né? E às vezes quem que é responsável ficou aquela briga lá no Rio de Janeiro, mas era o município, tinha que fiscalizar, o Estado não. É o município complementarmente pela União. Né? Então nós temos que acertar essa legislação toda, clarear e dizer quem faz o quê e respeitar as características locais da questão ambiental, porque do contrário nós não vamos fazer em lugar nenhum. Essa é a proposta, é a descentralização, cada estado vai fazer a sua legislação, como nós fizemos aqui o Código Ambiental, que eu trabalhei 10 anos nisso, e hoje é uma realidade, está salvando Santa Catarina, nós queremos então levar para todo o Brasil essa proposta, que é isso, fundamentalmente, a proposta do Código Ambiental brasileiro. Bom, nessa linha ainda de raciocínio, deputado Colato, nós temos hoje, começa hoje, vai até o dia 18 de março, sexta-feira, a Expo Direto em Não Me Toque, Rio Grande do Sul, nosso vizinho estado. E
Lá estará o deputado Aldo Rabelo, né, até vai fazer uma audiência pública sobre esta questão do Código Florestal. E se sabe que o Rio Grande do Sul é o maior prejudicado pelo número de propriedades, de pequenas propriedades. Que relação teria o Santa Catarina, o estado onde estamos hoje? Olha, a Expo Direto é uma coisa que eu gosto de relembrar um pouco, a gente que já está há mais tempo nessa área da agronomia, né? Há 30 anos atrás, Pedro, quando nós falávamos em plantio direto, os ambientalistas nos crucificavam, porque diziam que nós estávamos aplicando muito agrotóxico, que era uma coisa de proteger grandes empresas, né? Que é você plantar sem revolver o solo, que, segundo agora os cientistas estão estudando, o revolvimento do solo é que emite CO2, né? Por isso a agricultura está carimbada como a maior poluidora aí do planeta, que não é verdade. Mas, então, na época era um crime. Hoje é uma recomendação ambiental, que você não mexe com o solo. É a mesma coisa que é o estrangeiro que está aí, essa discussão, né? Daqui a pouco o pessoal vai saber que é uma cultura mais limpa que outras, que você pode usar. Essa exposição do Expo Direto de Não Me Toque, com certeza conheço lá, é uma grande feira, e o Aldo Rabelo deverá estar lá, né? Falando do seu projeto. Na verdade, não é do seu projeto, do seu relatório, né? E, com certeza, se aplicada a legislação ambiental hoje que existe aí, o Rio Grande do Sul vai ser inviabilizado, porque tem mais de 600 mil propriedades, né? Pequenas propriedades que têm muita água, muita montanha, né? Muito solo raso, e principalmente as várzeas, porque as várzeas, pela lei ambiental brasileira atual, ela é área de preservação permanente. O que é área de preservação permanente? A área que não pode ter nenhuma atividade econômica. Então nós estamos aí hoje no Brasil, produzindo em torno de 11 milhões de toneladas de arroz, né? Para Santa Catarina produz 1 milhão e pouco, o Rio Grande do Sul 8 milhões de toneladas, e mais 10% aí, 12% o resto do Brasil produz arroz. Se não mudarmos a legislação, não vai se poder plantar arroz na várzea, como o Rio Grande, Santa Catarina também, né? E outras regiões. Santa Catarina, com certeza, se não tivesse o Código Ambiental Catarinense, né, que permite não desmatar, mas onde não tem mata, você colocar até 5 metros na mata ciliar, diminuindo aqueles 30 metros cada lado, que, para você ter uma ideia, uma área de 50 hectares pela lei atual, se você tiver um olho d'água ou um córrego até 10 metros, você tem que deixar de 50 hectares, 10 hectares para a reserva legal, mais 9 hectares para as margens, que é a mata ciliar, e mais 1 hectare para a fonte. Então, são de 50 hectares, se você aplicar a lei hoje, né, tendo um rio, tendo esse problema de coisas, são 30 hectares que você tem que doar para a questão ambiental. Ora, eu pergunto, quem que doa? É uma área de preservação permanente e reserva legal, que são a mata ciliar e a reserva legal. E quem que dá 30, 40% da sua propriedade, do seu patrimônio para preservar o meio ambiente? Só o agricultor. Isso é uma responsabilidade de toda a sociedade, né? E a área urbana? E nós que produzimos o nosso lixo, o nosso esgoto, como é que nós fazemos? Eu sempre digo que a água é muito mais limpa quando chega na cidade do que quando sai da cidade, né? Até um agricultor estava me dizendo, olha, eu desafiei aí um ambientalista, que eu vou lá atrás da minha casa, no rio que passa na minha casa, eu bebo aquela água. Eu quero ver se ele bebe a água atrás da casa dele lá na cidade, né, do rio, sem tratar. Então, nós temos que cuidar disso porque nós temos muito montanha. 90% das propriedades de Santa Catarina são pequenas propriedades e serão inviabilizadas. Isso daria quantas mil propriedades aproximadamente hoje? Santa Catarina tem em torno de 200 mil propriedades. Né? Um terço do Rio Grande. Um terço do Rio Grande. Colocação. É porque nosso território é bem menor também. Nós somos 1,13 só do território brasileiro. O Rio Grande é quase 3 vezes mais. Então, isso Santa Catarina, sem o Código Ambiental, sem nós mudar a legislação, não é destruir. Veja bem, nós temos aqui a Lei da Mata Atlântica em Santa Catarina, todo o litoral brasileiro, que proibiu o corte de mata nativa. Né? Então, nós já temos aí uma moratória de quase 10 anos de não deixar cortar mata nativa. E Santa Catarina tinha 42%, agora nas últimas estatísticas tem 47% de floresta nativa e mais 8% plantada.